A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Terça-feira, segunda leitura diária da nossa lição número 8, do próximo dia 25 agora de maio, né? Lição essa, uma lição de humildade, né? Nosso texto áureo que está lá em João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também, né? Nossa verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Meus irmãos, a humildade ela é muito mal entendida, mal interpretada, né? Mal vista por muita gente. Por quê? Porque nós, na nossa humanidade, com o nosso ego, né? O nosso eu, né? A gente sempre quer parecer, ser, ter ou estar melhor do que nós realmente estamos. Nós sempre queremos ser mais, né? Nós somos contaminados, né? Nós já nascemos num mundo assim, então é muito inevitável que a gente adquira essas características de um mundo onde ter é muito mais do que ser, né? É assim tudo à nossa volta. Se você tem alguma coisa, se você pode fazer, se você vamos falar abertamente, né? A coisa física, a coisa material, você é melhor. Se tem, é melhor. Então, mas o nosso Deus, ele não vê dessa forma. O nosso Deus vê quem nós somos, né? Foi por nós, não pelo que temos, né? Que ele veio, se fez carne e habitou entre nós para nos salvar, para nos tirar deste mundo, né? Então, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é perecível, né? Mas a gente nasce aqui nesse mundo e é natural que a gente seja contaminado por isso. É claro que nós precisamos de coisas, precisamos ter aqui neste mundo para podermos viver, para podermos existir aqui neste mundo, para poder passar por este mundo, né? Mas o Senhor também nos deixou claro que Ele não nos deixaria faltar, né? É claro que para quem é do Senhor, para quem está no Senhor, senão é simplesmente realmente o suor do próprio rosto, né? E o esforço próprio daquela pessoa. Sim, é claro que a gente só acorda, a gente só anda, a gente só respira, porque o Senhor assim o faz, né? A sua misericórdia assim o faz, independente de qualquer coisa, né? A misericórdia do Senhor, ela é tanto para justos como para o injusto, ela é para ímpio e para santo, né? Então, para filhos de Deus e para não filhos de Deus. Então, a misericórdia do Senhor é o motivo das coisas ainda funcionarem, das coisas existirem, né? De haver um dia após o outro. Mas o Senhor garantiu que aquele que é dele, aquele que o serve, aquele que trabalha para ele, aquele que tem compromisso com ele, que ele é fiel e ele não deixaria faltar, né? Nós vemos isso em várias passagens bíblicas, né? O próprio Senhor Jesus, ele chamava atenção para isso, né? A preocupação das pessoas era muito grande em trabalhar para Jesus, em pregar o evangelho, por exemplo. Mas ele falava assim: vocês ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão beber amanhã. O seu pai, nosso pai que está no céu, ele não cuida até das aves que nada fazem, que não trabalham, né? Por que não cuidaria de vocês que trabalham para mim, né? O contexto era esse, meu irmão. Não era simplesmente, pode ficar aí, de qualquer jeito que a comida vai chegar na sua mesa. Não, né? O apóstolo Paulo também, homem de Deus, usado por Deus, em outro contexto, ele diz: quem não trabalha, que não coma. Ele estava dizendo o quê? Pessoas
que decidiram, né, parar de trabalhar, parar de fazer tudo e serem sustentadas, né, pelo, entre aspas, o trabalho de Deus, o trabalho do Evangelho. Ou seja, falando mais rasgadamente, falando mais abertamente, são pessoas que se aproveitam, né, até das outras pessoas, dos irmãos, para poderem viver, entre aspas, do Evangelho. Nós temos visto isso aí muito hoje, né? Pessoas que para dar um congresso, elas cobram R$1.000, R$2.000 para ir lá para ouvir, para você ouvir ela falar da palavra de Deus, ok? O Espírito Santo não te cobra nada, né? E a Bíblia, ela chama muita atenção para isso, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aquilo que de graça você recebeu, pela graça, de graça e pela graça, você também tem que repartir de graça e pela graça, por amor. Porque aí você vai lá também no apóstolo Paulo e ele diz assim, ó, sem amor, impossível agradar a Deus. Sem amor é só barulho, são só palavras, ok? Elas não vão causar efeito. E realmente tem muita gente aí que entra num estúdio para gravar entre aspas também, um louvor, mas o foco ali é se ele vai vender, é se ele vai cair na boca do povo, é se ele vai virar chiclete e se ele vai tocar nas rádios, porque senão não dá lucro, não funciona, né? A pessoa não vai ser convidada para fazer shows e tudo mais. Então, infelizmente, meu amor, infelizmente, meus irmãos, não é o caso de todos, eu nunca generalizo, ok? Mas a grande maioria, né? A gente tem visto aí todo um processo de industrialização da palavra de Deus. Isso não é de hoje, tá? Até há milênios atrás, né, instituições aí que hoje ainda continuam grandes, né, fizeram isso, né, ao cobrar, por exemplo, pelo perdão dos pecados, né. Então, hoje nós temos aí diversos tipos de ministério criados por diversos tipos de pessoas que a gente não sabe de onde veio, mas eles já são apóstolos, eles são tudo aí, tem até semideus aí já, e onde eles cobram fortunas para que você receba alguma coisa que a gente sabe que não é do céu, mas eles usam, né, a palavra de Deus, eles usam todo esse aparato para poder fazerem suas fortunas, né? Eu acho que fica claro para a gente que ali de Deus não tem nada, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor chama muita atenção para a humildade, né? Nesse texto que nós vimos aqui, onde ele fala, vocês têm que fazer como eu fiz para vocês, né? E, mais uma vez, lembrando, a própria foto da nossa lição 8 é o Senhor lavando os pés dos seus discípulos, né? E foi só o que Jesus fez, meu irmão. Foi só o que Jesus fez, foi servir todos aqueles que o seguiam, servir aqueles que ele convidou, aqueles que ele chamou para serem seus discípulos, né? E o maior serviço de todos, o incomparável, o impagável, né? Aquele que jamais, 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 jamais será superado e que vai perdurar pela eternidade, tá? Tanto para aqueles que o creram, para aqueles que o receberam, para aqueles que viveram segundo ele, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, mas aqueles também que o rejeitaram, vão ser eternamente, né, lembrados e receberão sobre si as consequências dos seus atos mediante esse sacrifício. Desobedeceu, não obedeceu, sofrimento eterno, né? E quem obedeceu, quem acreditou, quem creu e viveu segundo essa novidade de vida, para ressuscitar no último dia, pela eternidade ao lado de Jesus e ao lado do Pai, na glória, ok? Então, a lição, ela chama a nossa atenção para isso, para a humildade, para a posição que nós precisamos tomar. Veja bem, a submissão é o serviço no reino de Deus, ok? E o que seria submissão? Submissão é você ter um general, é você ter uma pessoa acima de você, né? Que é o nosso Senhor Jesus, e a gente assume essa missão com ele, né? Nós somos sargentos, tenentes, né?
Nós somos ali subtenentes, suboficiais, né, de uma missão, né? Nós estamos juntos com o Senhor Jesus nessa missão. No texto de ontem ele falou, né? Tome o meu jugo, né? Que é aquela ferramenta para carregar, né? Aquele peso, carregar realizar aquele trabalho, né? E Jesus falou: tome o meu jugo, trabalhe comigo, trabalhe para mim, trabalhe por mim, né? E aqui ele diz que a submissão é o serviço, né? É você, Senhor, estou aqui, vamos lá, vamos fazer a obra, vamos cumprir essa missão, né, meu irmão? Lembra? Missão dada, missão cumprida. É muito bonito isso, né? Mas será que nós estamos aí assumindo essa missão, colocando esse jugo, né, sobre os nossos ombros para poder cumprir essa missão que o Senhor Jesus começou e passou para nós, ok? E aí você terá compromisso com essa missão e o Senhor terá compromisso contigo na missão, ok? Assumir essa missão, né, caracteriza maturidade, né? É uma grandeza no percurso e no crescimento, né, do cristão. Por quê? É quando você entende, é quando você realmente entende a sua posição em tudo isso, a sua posição no reino de Deus, a sua posição como filho, como amigo de Deus. Por quê? Nós vimos também em textos passados, né, que o servo, ele não sabe a vontade do Senhor. Ele apenas obedece à ordem dada ali naquele momento. Mas um filho, ele entende a vontade do pai, ele entende o propósito do pai, ele entende a missão do pai e ele assume ali com o pai o negócio do pai, né? A missão do pai. E esse não passa por situações que o pai não esteja ciente. Da mesma forma que o filho sabe qual é a missão do pai, sabe o que precisa fazer, sabe que o pai deseja, sabe o que o pai quer que seja realizado, o pai também está sempre atento ao que o filho precisa para realizar essa missão, né? É uma união perfeita, né? Uma perfeita união entre filho e pai. Então, para que a gente chegue a esse nível, né? Esse nível de submissão, esse nível de maturidade, esse nível de grandeza ali, por quê? É muito fácil entender, né? Que quando você tem um pai importante, um pai poderoso, e você é um filho ali que está junto com seu pai, trabalhando com seu pai, quando você chega em algum lugar para realizar alguma coisa em nome do seu pai, você é reconhecido. Olha, esse é filho do fulano, né? Então, a gente percebe, o filho, ele carrega o nome do pai, ele carrega a autoridade do pai, o anel do pai, né? E Jesus Cristo era isso. Jesus Cristo era o Filho de Deus. E você vai ver o que eu estou falando no texto que a gente leu hoje aqui. A gente vai ler hoje aqui, ó. O texto de terça-feira está lá em João 5,30. E o tema que o autor deu para o texto de hoje foi: humildemente, nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Ele era filho de Deus, mas ele não fazia a sua vontade. Ele estava aqui em nome de Deus, em nome do Pai. Então, ele se colocava nessa posição, uma posição de obediência, uma posição de honra ao seu pai, uma posição de submissão e serviço, o que só mostrava a maturidade e a grandeza dele. Ok? Então, é como eu falei para vocês, você é filho de alguém importante, você vai realizar algo para esse seu pai. Se as pessoas sabem que você está ali em nome do seu pai, e você tem todo o poder dado pelo seu pai, tem toda a autoridade, né? Toda a procuração dada pelo seu pai para realizar, você vai realizar o quê? A vontade do teu pai, não a tua. Senão, as pessoas vão perceber. As pessoas vão falar assim: o pai dele quer uma coisa, ele faz outra. Os dois não estão se entendendo. E vai dar confusão. Ou seja, você também não vai ter a credibilidade, ok? É por isso que o Senhor Jesus não fazia a própria vontade dele. Ele fazia a vontade de Deus, do Pai dele, Todo-Poderoso. Vamos conferir isso lá no texto. João capítulo 5, versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço.
e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ok? Jesus não fazia sua vontade, Jesus era obediente. Por quê? Porque foi pela desobediência ao Pai que entrou a desgraça. E Jesus veio para que, pela obediência ao Pai, entrasse a salvação, a graça, ok? Não pode ser feito de outro jeito. E isso não é diferente para nós. Nós não podemos estar no reino de Deus ou aceitar essa missão, colocar sobre nós o jugo que não seja o jugo de Jesus, o jugo de Deus, aquele que ele repassou, a missão que ele passou para nós. Eu não posso desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se eu não estiver alinhadinho no caminho e em verdade, que é Jesus, que é a palavra que Jesus veio trazer. Jesus é a própria palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Se eu não fizer a vontade do Pai, 100% a vontade do Pai, nada feito. Primeiro, que eu nem faço parte da missão. Segundo, que nada vai acontecer, porque sem Jesus Cristo, sem a verdade, sem o Pai, nada eu posso fazer. Ok? A obra, meus irmãos, é do Pai, é de Deus. Eu não posso fazer a minha, eu tenho que fazer a dele. É por isso que muita gente eufórico, né, apressado, fica tomando a frente e fazendo a sua própria vontade. Ah, porque eu acho, porque eu acho. A gente não acha nada, meu irmão. A gente, quando aceita essa missão, a gente simplesmente obedece, a gente simplesmente faz a vontade do Pai. É por isso que eu contei um caso aqui de uma pessoa, quando a gente estava na lição da ressurreição, de um pastor que ficou muito conhecido na internet, mas de uma forma horrível, dele tirar um bebezinho de dentro de um caixão mediante a família e ficar orando para aquela criança ressuscitar. A criança não ressuscitou, foi um escândalo, foi uma vergonha, né? Mas Deus não mandou ele fazer aquilo, porque se Deus tivesse mandado, ele podia ser qualquer um. Se Deus mandar, Deus vai fazer, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a vontade dele. Só que aquele homem tomou uma iniciativa louca, não sei de onde ele tirou aquilo, e ele causou um dano irreparável, ok? Porque milhares, milhões de pessoas pelo mundo viram aquele vídeo que circulou por muito tempo na internet, ok? Então, nós precisamos ter muito cuidado se foi Deus que mandou, se está de acordo com a palavra de Deus e se é a vontade de Deus. Antes disso, nós apenas nos posicionamos e nos preparamos. Vou lembrar para você, procura apresentar-se a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, antes de fazer qualquer coisa no reino de Deus, nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos apresentar diante do dono da obra, do dono da missão e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou me preparando, eu estou me capacitando, me auxilia, eu quero, eu tenho vontade, pode me usar assim como for a sua vontade. E aí você sossega, você descansa, mas é um descansa, né? Aguardando o chamado, aguardando a ordem. Não haja por comichões nos ouvidos, não haja por euforia, não haja porque você, fulano está fazendo, fulano também está fazendo, eu também tenho que fazer alguma coisa. Não, meu irmão, o dono da obra é o Senhor. Quem delega a missão, quem divide dons, quem capacita é o Senhor. Você se prontifica, Senhor, eis-me aqui. Mas não é ficar, né, deitado numa rede e sem fazer nada. Porque se a gente fizer uma analogia, né, a um quartel, a um soldado,
Ele não fica de bobeira lá no quartel. Ele fica se preparando fisicamente, ele fica aprendendo a usar armas, ele fica aprendendo técnicas, né, de guerra, técnicas de combate. E quais são as nossas técnicas de combate? Quais são as nossas armas? É a palavra de Deus, é a oração, é vigiar e orar sem cessar, né? A gente precisa estar o tempo todo atento, né? Ser mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Isso tudo é palavra de Deus. Ou seja, procura, apresenta-se a Deus aprovado, né? Que manejando bem a palavra da verdade, porque a missão está aqui. E isso é humildade. Isso é você conhecer suas capacidades, conhecer suas fraquezas, né? Procurar fortalecer onde você é fraco, aumentar ainda mais as suas capacidades, ser um soldado pronto, preparado para a hora que o Senhor falar assim, te enviar para um campo de combate. Não é um combate qualquer, né? A gente sabe que o negócio é uma guerra travada, uma guerra pesada. Ele vai nos enviar, mas o Senhor não envia soldados para morrer. O Senhor nunca vai enviar você incapacitado a realizar um trabalho. Ele vai te capacitar, ele vai te auxiliar, ele vai te treinar e depois vai te enviar para a missão, para a vitória. Missão inteligente, missão com vitória, ok? O Senhor não manda cego para guiar cego, ok? Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, né? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. O Senhor Jesus demonstrou grande humildade e tamanha obediência, e só por isso ele venceu a morte e trouxe a vida, e sobre ele foi colocado todo o poder de te ressuscitar no último dia, ok? Para viver em um corpo glorioso com ele na glória. Ok, meus irmãos? Então, que a gente aprenda, a gente tem aí uma semana para falar de humildade, para falar de posicionamento e para falar de missão, né? Que é a missão de pregar o evangelho, é a missão do reino aqui na terra. Nós não vivemos mais segundo ao mundo, segundo a vontade do mundo. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, do mundo vindouro, do reino dos céus aqui na terra, ok? Em novidade de vida. Sejamos humildes, que a gente possa assumir essa missão junto com o Senhor, essa missão que o Senhor Jesus nos deu, porque nós não estaremos sozinhos, estaremos com o Senhor, fazendo somente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ok? Mesmo que a gente não entenda, né? Mas o Senhor sabe. Os planos de Deus, os caminhos de Deus são muito maiores e mais excelentes do que os nossos, ok? Nosso coração é enganoso. É por isso que a gente sujeita o nosso coração à vontade do Pai, em humildade, paciência, esperando no Senhor, mas preparados, se preparando, vigiando e atentos todos os dias das nossas vidas. Amém? Com isso, meu irmão, a gente vai criar uma relação de pai e filho, né? E aí nós saberemos, nós entenderemos, nós conseguiremos ouvir a direção e a voz do Senhor, nos falando, vai para lá, vai para cá, faça isso, não faça isso, tá? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando ao teu coração, à tua mente, e que Ele abençoe muito o seu dia. A paz do Senhor e até amanhã.